tipo particular de violência caracterizado por três aspectos: pela repetição, pelo desnível de poder e pela intencionalidade. Caracterização essa muito importante para que a gente consiga diferenciar o que é bullying, que é algo bastante sério, de outros tipos de situações que são erroneamente tomadas como bullying. Por exemplo, situações corriqueiras de relacionamento entre crianças e jovens que muitas vezes passam por uma eventual briga, uma eventual ofensa. Não que isso não seja importante de ser tratado, mas não é tudo que acontece em termos de agressão que deve ser caracterizado como bullying. Mas em relação ao bullying especificamente, que é um fenômeno bastante importante de ser analisado, a gente identifica alguns tipos de bullying. Por exemplo, o bullying psicológico, o bullying físico e o cyberbullying, ou bullying virtual. O bullying virtual, ele tem uma característica que é ser praticado por meio de ferramentas tecnológicas, mas ele é muitíssimo mais agressivo do que os demais. Por quê? Porque extrapola os muros da escola e os muros da família. O efeito multiplicador das difamações é muito maior e também a propagação dos conteúdos é imediata, o que pode gerar muito sofrimento para a vítima, tá? O que a gente pode fazer para evitar e para lidar com esse tipo de situação? Eu sugiro alguns exercícios, algumas situações importantes de serem feitas em casa com os filhos. Claro que a depender da faixa etária, a adequação da situação será diferente. Mas em primeiro lugar, eu destacaria a necessária comunicação que deve haver entre pais e filhos, no sentido de sempre alertá-los para os perigos das redes sociais. Muitos jovens e crianças, por mais que na escola tem palestra, tem informação, ainda não estão cientes do extremo perigo que é estar exposto publicamente numa rede social. Acho que é muito preocupante essa confusão que existe atualmente entre o que é de domínio público e o que é de domínio privado. Muitas pessoas, inclusive adultos, não são só jovens que fazem isso, divulgam informações, divulgam conteúdos de caráter privado publicamente. E com qual intenção isso é feito? Então, eu acho que isso é muito importante de ser tematizado a todo tempo com as crianças e com os jovens. Em segundo lugar, eu destacaria a importância, em tempos de fake news, de fazer sempre com eles análises, exercícios mesmo, de análise de conteúdos recebidos. Por exemplo, você, pai ou mãe, recebeu lá uma notícia que caracteriza uma notícia falsa. Senta com o filho, olha o que eu recebi hoje, olha que coisa, como que alguém acha que eu vou acreditar nisso? Porque isso não é de uma fonte confiável. Veja, a gente tem que sempre checar a fonte, a mensagem veio encaminhada, não sei de quem, por quantas pessoas isso já passou, qual é a fonte que produziu essa informação. Então, acho fundamental a discussão a respeito de fake news. E aí, gente, a gente já entra num terceiro aspecto que eu gostaria de destacar, que é a responsabilidade por tudo que nós compartilhamos em rede social. No cyberbullying existe um aspecto muito interessante, muito perverso, que é o praticante do cyberbullying se vale de um suposto anonimato, como se ele pudesse se esconder por meio das ferramentas tecnológicas ao praticar essa ação, quando na verdade a gente sabe que esse anonimato ele é muito relativo. Então, destacar com as nossas crianças que não existe anonimato e que mais nós temos que ser responsáveis por tudo que nós fazemos. As crianças e os jovens, eles têm que perceber e têm que ser consequenciados dos atos, não é verdade? A gente precisa dar para eles a noção de consequência do que eles assumiram fazer. Uma situação que eu considero interessante é quando um jovem ou uma criança decide compartilhar ou divulgar um conteúdo e que isso
relativo a alguma pessoa ou algum grupo de pessoas, vale a pena a discussão. Para que compartilhar? Compartilhar isso tem qual sentido? Vai promover melhoria social para a comunidade, para a coletividade? E não é fake news? Legal, podemos divulgar. Mas será que isso que você está querendo compartilhar não vai prejudicar? Vai fazer alguém sofrer? Qual é o sentido desse compartilhamento? Eu acho, pessoal, que a gente como pais, a gente precisa assumir esse lugar de orientar as crianças e os jovens no uso dessas ferramentas. Acho que a questão de público e privado se misturando o tempo todo é muito complicada e retira da criança e dos jovens uma noção fundamental para a constituição do sujeito, que é a noção de limite. O limite, meu limite, o limite do outro, até onde eu posso ir para não desrespeitar ou para não ferir a outra pessoa. Então, penso que em tempos de fake news, em tempos de isolamento social, em que temos que fazer uso realmente das ferramentas tecnológicas, e que bom que temos isso, eu acho que a gente tem que trazer para a discussão o tempo todo com as nossas crianças, com os nossos jovens, sobre a responsabilidade que nós temos, porque assim a gente está formando um verdadeiro cidadão que se preocupa não apenas consigo próprio, mas com a sociedade como um todo na qual ele está inserido. É isso aí.